Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é a professora Andressa e a partir de hoje vamos iniciar mais um ano letivo. Espero que vocês estejam bem. Sei que não está sendo fácil, mas creio em Deus que breve estaremos juntos em sala de aula, com os nossos amigos. E para dar continuidade, eu quero deixar tão somente uma mensagem para vocês, que diz o seguinte: vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, que tenhamos fé, que isso breve e logo vai passar, que tudo que vocês estão passando hoje sirva de aprendizado, não é? E que possamos aproveitar esse momento, né? Eu aqui, você aí, mas que seja rico, proveitoso, e que possamos sim passar por esse momento, com muita fé, que breve em Deus estaremos juntos. E a nossa aula de hoje, língua portuguesa, tem por título relato. O que vem a ser relato? É o gênero textual que significa narração pormenorizada, ou seja, uma narração detalhada. É uma explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. Existem alguns exemplos de relato, que são relato de viagem, relato pessoal ou de memória, que é a mesma coisa. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o relato de memória. É uma modalidade textual na qual o ator narra um fato ocorrido em sua vida, sendo que, normalmente, refere-se a algum acontecimento que tenha sido marcante, importante ou mesmo chocante para o narrador. Então, o relato de memória é algo que aconteceu com você, algo que marcou a sua vida, seja ela na infância, na adolescência, na juventude. Então, algo que marcou a sua vida e você vai contar isso para alguém. Então, você vai relatar isso que aconteceu. Isso é um relato de memória. Porém, esse relato ele tem uma estrutura, como qualquer outro gênero textual. Ele deve ser dividido em início, desenvolvimento e final, tal como uma estrutura comum. E o que muda é que você usará a narração em primeira pessoa para contar alguma coisa. Então, se eu vou contar, então eu tenho que iniciar com o pronome eu, na primeira pessoa. Ou seja, eu fui à escola e no caminho encontrei um cachorro. Eu estava na casa da minha avó e lá tomei um sorvete de chocolate. Então, sempre na narração, no meu relato, eu vou iniciar com a primeira pessoa. Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, ou seja, do narrador, de quem está contando, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. Então, eu posso estar contando aquele meu relato, aquele acontecimento, falando, oralmente ou eu escrevendo. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral, notamos a presença da oralidade com a linguagem mais descontraída. Então, quando eu vou contar aquele acontecimento, aquele fato, então eu uso algumas palavras que talvez eu não usaria na escrita. Então, é aquele momento de descontração, que você ri, que você conta coisas, às vezes muito particular, que talvez no relato escrito você não colocasse. Já no relato escrito, a linguagem ela é formal, É utilizado o quê? As normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, entre outros. Então, a gente tem que ter aquele cuidado de colocar a pontuação, a concordância correta. E aqui a gente vai ver, eu trouxe para vocês uma imagem onde foi extraído de um livro, cujo autor é José Santos, que tem por título Crianças do Brasil, Suas Histórias, Seus Brinquedos, Seus Sonhos. Então, esse autor, ele teve esse cuidado, de viajar por todo o Brasil e colhendo alguns relatos de algumas crianças, Dentre eles, ele encontrou a Mesilda, E ela mora lá em Belém do Pará. E aqui tem algumas informações sobre ela.
Nome: Amezilda Calandrine Santos, apelido Joca. Local e data de nascimento: Belém do Pará, 29 de maio de 1948. Nome dos pais: Francisco Alves dos Santos e Amenides Calandrino Azevedo. Brincadeira preferida: brincar de casinha com bonecas e pular corda. Então, aqui mostra o que ela gosta, só que não está especificando como é que ela gostava de fazer essas brincadeiras de casinha com boneca. Como era a vida dela com o pai, quer dizer, só tem algumas informações básicas sobre a vida dela. E aqui tem a localização, né? Aqui no mapa do Brasil, que está aqui em destaque, que seria o Pará. E agora a gente vai ver algo que tem por título Longo Caminho até a Escola. É algo que foi relatado por Amezilda e teve esse título. Então eu pergunto para vocês, o que podemos esperar desse relato? Né? Será que ela vai falar sobre a vida dela com a família ou o percurso dela para a escola? Então, quando a gente observa o título, muitas vezes nos leva a imaginar o que realmente ela irá relatar, o que ela vai falar naquele momento, né? Então, esse texto, esse relato, que eu vou ler para vocês, ela falou, né, para esse autor, foi algo que marcou. Isso é um relato de memória, né? O relato de memória de Amezilda, que diz assim: meu nome é Amezilda e sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua. Quando eu era pequena, Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo, mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude, mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena, eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro de Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando. Mas de tomar, eu não gosto, só de ver. Então aqui a gente pode observar que ela contou um pouco da sua família. Como era a sua família, quantas pessoas, onde moravam, depois quando mudou, para onde foi, como era a sua casa. E o que mais me chamou a atenção aqui nesse relato foi o percurso que ela ia para a escola, né? Então aqui ela ia de pé, ela andava 5 quilômetros, né? Era um caminho estreito e de terra, então existia essa dificuldade, né? Onde só passava um carro. Então imagina aí esse caminho estreito passando o carro onde eles estavam de pé, então a dificuldade de passar o carro junto com aquelas crianças. Então assim, ainda assim, ela gostava de ir para a escola, né? Ela diz aqui bem claro: eu adoro estudar, né? Então que isso sirva de lição para vocês, né? Que a nossa aula de hoje foi falando sobre o relato. Creio eu que cada um de vocês tem um relato, tem algo pessoal para contar, sempre tem, principalmente quando a gente encontra um amiguinho, um primo, uma tia. Então sempre tem algo para contar e aquele relato ele fica guardado na nossa memória, a gente cresce, a gente casa, fica pai, avô, mas aquele relato a gente leva para o resto da vida, né? E vocês fiquem com Deus, espero que tenham gostado da aula e Deus abençoe, um abraço, beijo, professora Andressa, tchau.